Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18 até 20. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Será que os irmãos podem retomar os seus assentos com todo o respeito que merece, glorificando o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amados irmãos, ontem estávamos a estudar sobre alguns erros que devemos absolutamente evitar quando estamos a caminhar com o Espírito Santo. Será que os irmãos estão aqui comigo? Glória ao Senhor Jesus. Presta atenção, por favor. Temos pouco tempo. Vamos dizer alguma coisa e vamos orar e vamos sair. Amém? Ok, glória ao Senhor Jesus. Dizia eu que estávamos a tratar de alguns erros que um crente pode cometer contra o Espírito Santo. Nós falamos de entristecer o Espírito Santo, que é um erro muito fatal. Falamos também de resistir ao Espírito Santo. Falamos de mentir ao Espírito Santo. Falamos de apagar o Espírito Santo. Falamos de insultar o Espírito Santo. Falamos também de blasfemar o Espírito Santo. São erros que nós devemos absolutamente evitar para não termos problemas com Deus, não termos problema com o Espírito Santo. Os irmãos podem ver também em todas as páginas da Bíblia, seja no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando alguém peca, essa pessoa entra em frieza, ou seja, o Espírito Santo entra em frieza na vida dessa pessoa. Quando alguém desobedece a Deus, o Espírito de Deus, o mover do Espírito Santo já não é a mesma coisa. Até no Antigo Testamento, o Espírito Santo retirava-se. Nós dizíamos que o Espírito Santo no Antigo Testamento não trabalhava de forma permanente nas pessoas. Ele vinha sobre pessoas seletivas, sobre pessoas especiais, sobre pessoas escolhidas por Deus. E esse Espírito não habitava neles. O Espírito Santo vinha sobre eles para os capacitar em determinado tempo. E quando essas pessoas pecassem contra Deus, o Espírito Santo ia-se embora. No Novo Testamento, a realidade é um pouco diferente. No Novo Testamento, o Espírito Santo não está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. O cristão se torna habitação do Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Vou repetir. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre os crentes que recebiam o Espírito Santo para os capacitar para determinados fins, para realizar determinadas tarefas especiais de Deus. No Novo Testamento, porém, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele foi selado no nosso coração. Através do Espírito Santo fomos regenerados, somos novas criaturas, fomos santificados através do Espírito Santo. Agora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ia-se embora. Enquanto no Novo Testamento, o Espírito Santo não sai. O Espírito Santo fica triste. Quando o Espírito Santo fica triste, o crente perde o mover do Espírito Santo. Aleluia! Será que os irmãos estão entendendo isso? O crente perde este mover do Espírito Santo. Então, seja no Velho Testamento como no Novo Testamento, a realidade é quase a mesma coisa. O mover do Espírito Santo já não é a mesma coisa, ou já não é o mesmo, onde a desobediência à voz de Deus, à palavra de Deus, às ordens de Deus. Os irmãos podem ver, por exemplo, em 1 de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia narra uma situação que aconteceu em Israel no tempo do sumo sacerdote e juiz Eli. Os irmãos conhecem melhor do que eu essa história. Eli
era sumo sacerdote, era profeta, e ele não tinha rigor, não tinha cuidado sobre a casa do Senhor. Os seus filhos, 2 filhos que ele tinha, Ofni e Finéias, fazia tudo o que quisesse na casa do Senhor. Ele não repreendia os seus filhos. Ele não procurava corrigir as falhas dos seus filhos. Provavelmente tinha apenas aqueles meninos, ou tinha muito afeto por eles. Os filhos faziam tudo por um pouco. Os filhos profanavam o altar do Senhor, se envolvia com mulheres no altar do Senhor. Os filhos roubavam o sacrifício, as ofertas do povo. Mas ele ouvia todas aquelas coisas, não repreendia os seus filhos devidamente. Mesmo quando ele repreendesse os seus filhos, ele não exercia rigor sobre os seus filhos. O que aconteceu? Naquele tempo, diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o Espírito, ou seja, a palavra de Deus era rara. Era muito rara naquele tempo, e Deus não falava ao seu povo através das visões, ou seja, até as visões eram raríssimas naquele tempo. Significa a comunicação direta de Deus para com seu povo ou com os líderes era muito difícil. Os profetas não recebiam visões, não recebiam a palavra de Deus. Os irmãos podem ver aqui que o Espírito Santo foi restringido. A comunicação do Espírito Santo, os meios de comunicação do Espírito Santo, através dos profetas, através das visões, através das palavras de Deus, todos esses meios foram restringidos por causa do pecado. É o que eu estou a dizer aqui. Pecar contra Deus, ou desobedecer a Deus, desobedecer aos mandamentos de Deus, desobedecer às ordens de Deus, reduz, restringe o mover do Espírito Santo ao ponto de alguém não ouvir mais a voz do Espírito Santo, ao ponto de alguém não ser mais usado pelo Espírito Santo, ao ponto de alguém não conseguir mais compreender a direção do Espírito Santo, ao ponto de alguém começar a andar assim, como quiser andar, não tem mais iluminação do Espírito Santo. O que aconteceu em 1 Samuel é que, para além dessa comunicação restringida de Deus, porque o Espírito Santo estava entristecido, para além dessa situação, os inimigos, os filisteus, dominavam sobre os filhos de Israel. Quando o Espírito Santo é entristecido, quando o Espírito Santo é restringido na vida de uma pessoa, são os inimigos que começam a dominar. Porque nós vencemos, amados irmãos, não pela nossa coragem, não vencemos não porque oramos muito, não vencemos não porque estamos sempre na igreja. Você e eu vencemos os nossos inimigos graças ao Espírito Santo que habita em nós. Graças ao trabalho do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor está mandando dizer a alguém: há pessoas, aleluia, não conseguem te vencer. Há demônios que não se aproximam de ti porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se o Espírito Santo se retirar de uma pessoa, essa pessoa se torna como um soldado sem munição, sem arma. Se o Espírito Santo se retirar de uma pessoa, essa pessoa se torna como alguém que está na guerra, que não tem trincheira. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo restringida, porque entristeceu o Espírito Santo, essa pessoa se torna vulnerável a todos os ataques do inimigo. Os demônios se aproveitam dessa pessoa. Os bruxos apanham a pata dessa pessoa. Qualquer pessoa que quiser te atacar, vai te atacar. Aleluia. Qualquer pessoa que quiser te comer, vai te comer. Qualquer pessoa que quiser te fazer mal, vai te fazer mal. Até um feiticeiro que está começando a sua feitiçaria hoje, pode te comer. Mas não vai ser o teu caso, porque você está cheio do Espírito Santo. Você não entendeu? Estou a dizer, não vai ser o teu caso, porque você está cheio do Espírito Santo. Você não entendeu? Eu estou a dizer, você está cheio do Espírito. Você como que está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, podemos ver também a mesma realidade. Saul, quando perdeu o Espírito Santo, por causa das suas desobediências, constantes desobediências por parte de Saul, ele estava em obstinação, não queria ouvir as ordens de Deus.
1 de Samuel capítulo 16, versículo 14. Saul perdeu o Espírito Santo e, consequentemente, o espírito maligno da parte de Deus o possuía, o atormentava. Saul se tornou vulnerável a todos os ataques dos espíritos malignos. Ele entrou muitas vezes em possessão demoníaca. Ele entrou muitas vezes em depressão. Ele perdia a paz, ficava atormentado. Alguém que não tem o Espírito Santo, ou alguém que perde o mover do Espírito Santo, pode perder paz mesmo tendo dinheiro. Oh, você não entendeu? Estou a dizer, alguém que está com problema do Espírito Santo pode perder paz mesmo vivendo num palácio com tudo. Aleluia. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, mesmo não tendo dinheiro, essa pessoa pode ter alegria, essa pessoa pode ter paz, essa pessoa pode andar de cabeça erguida. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, existem pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Outras pessoas não têm quase tudo, ou não têm nada, mas têm paz, têm alegria, pode andar nesse mundo de cabeça erguida, não tem medo de nada, não tem medo da noite, não tem medo de barata, não tem medo de mosquito, não tem medo de rato em casa ou no bairro, porque essa pessoa tem a garantia do Espírito Santo, tem a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo está queimando as suas vidas. O inimigo não pode os amedrontar. Estou a profetizar sobre ti nesta noite, que toda pessoa que está te que possa se encontrar com o Espírito Santo que está em ti, toda armadilha que estão a colocar, aleluia, diante de ti, que possa arrebentar pelo poder do Espírito Santo que está em ti. Estou a profetizar, aleluia, todo ataque contra a tua vida, que possa voltar de onde veio, pelo poder do Espírito Santo. Toda flecha, toda bala, toda rede que colocaram no local do trabalho, na praça, na escola, na igreja, no teu caminho, que possa arrebentar pelo fogo do Espírito Santo que está dentro de ti. Se acredita, diga: queima! Aleluia. Sim, amados irmãos, o Espírito Santo é mais do que tudo. O Espírito Santo é mais importante do que ter dinheiro. Aleluia. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem mais do que dinheiro. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo tem mais do que dinheiro, tem mais do que fortuna, tem mais do que casamento, tem mais do que viagem, tem mais do que... será que alguém está entendendo? Estou a dizer, pode te tirar tudo, mas que não te tire o Espírito Santo. Será que alguém está entendendo? Pode te roubar tudo, que ninguém te rouba o Espírito de Deus. Pode apagar tudo na tua vida, aleluia, que te deixe ficar com o Espírito Santo. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, pode tudo perder na vida, mas não perca a intimidade, não perca relacionamento, não perca comunhão, não perca o mover do Espírito Santo na tua vida. Ainda que perca tudo, se o Espírito Santo está em boa posição na tua vida, vai recuperar tudo. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, perca tudo, aleluia, deixa cair tudo. Se o Espírito Santo não foi-se embora, ainda vai recuperar mais do que tudo que você perdeu. Se acredita, diga: ainda vou recuperar. O maior medo do cristão não pode ser a morte. O maior medo do cristão deve ser entristecer o Espírito Santo. Deve ser perder o mover do Espírito Santo. Razão pela qual há um homem na Bíblia que eu amo muito, Davi. Davi se preocupava quanto a isso. Quando ele pecou, os irmãos conhecem essa história de Davi. Davi pecou cometendo adultério com uma mulher alheia chamada Batseba. E posteriormente Davi matou o marido desta mulher por causa do medo, porque queria pagar os traços, as provas. E o Senhor confronta Davi, e Davi voltou a Deus com arrependimento. E no Salmo de número 51, versículo 11, Davi expressa uma vontade quando estava a se arrepender diante de Deus. Ele disse: não me lances fora da tua presença, não
requeres de mim o teu Espírito Santo. Significa Davi, aleluia, não tinha medo do castigo de Deus. O problema com Davi não estava a se arrepender por causa do medo do castigo de Deus. O castigo de Deus pode vir em qualquer momento. Mas Davi, o que receava era sair da presença de Deus. Era perder o Espírito Santo de Deus. Igreja, será que estamos a entender isso? O maior receio do cristão deve ser perder a presença de Deus. Alguém que perde a presença de Deus, alguém que perde a presença de Deus, essa pessoa perde tudo. Aleluia. Essa pessoa perde tudo de melhor. A presença de Deus na nossa vida é o que nos capacita, é o que nos protege, é o que nos habilita, é o que nos orienta. A presença de Deus é tudo que nós temos. Aleluia. Davi ficou com medo de perder a presença de Deus. Ele se arrependeu, mas no seu arrependimento ele disse: por favor, não me tire da tua santa presença, não me retire o teu Espírito Santo. Noutra sequência também, em 2 de Samuel, capítulo 24, Davi cometeu mais outro erro. Davi fez um censo populacional que Deus não tivera orientado. Deus ficou muito chateado com Davi. Desta vez já não era o profeta Natan, era o profeta Gad, que era o vidente de Davi. O profeta recebeu a voz do Senhor. O próprio Davi também já não tinha o mover do Espírito Santo, porque quando realizou o censo, ele próprio voltou em si e disse: olha, pequei contra Deus. Ele ficou contristecido. Ficou triste porque o Espírito Santo ficou triste dentro de si. O profeta ouviu a voz do Senhor, vai ter com Davi, ele tem que escolher entre 3 punições. Primeira punição que ele vai escolher, se ele quiser, é que durante 7 anos a terra entre fome. A segunda punição, durante 3 meses, ele vai ser fugitivo. Será perseguido terrivelmente pelos seus inimigos. A terceira punição, durante 3 dias, a peste vai entrar no povo, vai matar pessoas. O profeta disse: olha, dá-me a resposta, vou dizer a quem me mandou. Davi disse: olha, eu não sei o que dizer, eu prefiro cair na presença do Senhor do que cair nas mãos dos meus inimigos. O Senhor está mandando dizer a alguém: ainda que Deus queira, aleluia, te castigar, aleluia, não aceita receber esse castigo fora do mundo, ou seja, fora da igreja. Vou colocar isso de uma outra forma. Ainda que Deus te faça passar por um momento difícil, passe esse momento na presença do Senhor. Ou você não entendeu? Você não entendeu? Estou a dizer, é melhor passar momentos difíceis na presença do Senhor do que, aleluia, estar bem no mundo. É melhor, aleluia, sofrer o castigo de Deus estando na presença do Senhor, na igreja do Senhor, tendo o Espírito Santo orientando a tua vida, do que sofrer castigo lá no mundo. Porque se alguém está passando pelo deserto do mundo, ou seja, no mundo, essa pessoa vai se perder. Mas se alguém está passando pelo deserto, na presença do Senhor, essa pessoa finalmente vai entrar no seu canal, porque o Senhor terá misericórdia dele. O Senhor está mandando dizer a alguém: ainda que haja um castigo na tua vida, que não seja no mundo, que aconteça na igreja. Ainda que Deus queira, aleluia, te moldar, ainda que Deus queira endireitar as tuas vias, os teus pensamentos, através de um sofrimento, sofra na igreja, sofra na presença do Senhor, sofra, aleluia, na vida da igreja, aleluia. Não aceita nunca sofrer lá no mundo. Ou você não entendeu? Você não entendeu? Estou a dizer, é melhor sofrer na presença do Senhor do que sofrer no palácio lá do mundo. É melhor, será que alguém está entendendo? Estou a dizer, é melhor chorar na presença do Senhor do que chorar, aleluia, tendo tudo no mundo. É melhor chorar, aleluia, lamentar. É melhor, aleluia, sofrer, ser castigado, até ficar doente na presença do Senhor, do que estar doente nas mãos dos teus inimigos. Se ficar doente na presença do Senhor, Ele vai se compadecer de ti. Se ficar doente nas mãos dos teus inimigos, eles não vão ter pena de ti. Logo que descobrir a tua fraqueza, vão te matar na
primeira. Existem pessoas que procuram uma fraqueza tua. Existem pessoas que não te tocam porque ainda não encontraram brecha. Existem pessoas que não te fizeram mal porque ainda não encontraram o erro em ti. Existem pessoas que ainda não te destituíram porque não encontraram motivo. Estão à espera de algum motivo para te tocar. Quando encontrar esse motivo, não vão te deixar 2 dias, não vão te deixar nem sequer 1 hora, vão te exterminar. Mas se você estiver na presença do Senhor, mesmo com os teus erros, Deus vai ter misericórdia de ti. Deus vai te perdoar, Deus vai te acolher, Deus vai te santificar, Deus vai te restaurar, Deus vai te reposicionar, Deus vai te colocar ainda em cima, mais do que você tinha ou estava no passado. Se acredita, diga: eu creio na presença do Senhor. Uma vez a minha esposa me disse, ela está lá, me disse: olha, Jubi, você tem muita boca, você manda muita boca porque os teus inimigos ainda não encontraram os teus erros. Ele me disse: existem pessoas que ouvem as tuas palavras, que ficam com raiva, que ouvem as tuas pregações, que são autoridades, que são pessoas grandes, que estão à espera de uma falha tua, vão te destituir. Eu disse: vão procurar em todo sítio, não vão encontrar. Não vão encontrar. Aleluia. Eu não sou perfeito, tenho os meus erros, mas eu não saio da presença do Senhor. Eu não abandono a igreja do Senhor. Eu não largo o povo do Senhor. Mesmo com os meus erros, estou aqui convosco. Vou ficar aqui convosco. Vou morrer aqui convosco. Ainda que eu caia, o Senhor vai me levantar se eu permanecer na sua presença. Está escrito: 7 vezes o justo cairá, 7 vezes o levantarei. Se eu estou na presença do Senhor, ainda que me aconteça alguma coisa, o Senhor vai me cobrir e terá misericórdia de mim. Quem acredita, diga: a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor. Davi preferiu ficar na presença do Senhor do que estar a sofrer no mundo. Aleluia. Devemos buscar a presença do Senhor. Mas essa presença, entenda uma coisa. Essa presença, quando nos arrependemos na presença do Senhor, existe uma ferramenta muito forte que pode nos ajudar a reativar a presença do Senhor. Aleluia. O cristão que se arrepende não perde o Espírito Santo, mas o cristão pode ativar de novo o Espírito Santo na sua vida. A manifestação do Espírito Santo pode voltar a se manifestar mais do que antes na vida do crente, se este se arrepende dos seus pecados e compreende como pode ativar isso. Uma das formas que a Bíblia nos ensina para reativar o Espírito Santo, reativar o mover do Espírito Santo, reativar o poder do Espírito Santo dentro de nós, é através do louvor e da adoração. Sim, através do louvor e da adoração nós podemos reativar, aleluia, a presença do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem ver o apóstolo Paulo como nos ensina aqui, no trecho que acabamos de ler, Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, a partir do versículo 19, ele começa a nos ensinar o meio, o caminho certo para nos enchermos do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós com salmos. Os irmãos podem ver isso. Salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. O salmista nos ensina aqui que podemos reatar com o Espírito Santo, podemos ativar o seu mover. Aleluia. Se nós voltarmos em louvor, se nós cantarmos, se nós louvarmos com hinos, com cânticos espirituais, se nós salmodiarmos ao Senhor, aleluia, no nosso coração, nós podemos reativar a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. A manifestação do Espírito Santo volta quando nós
aleluia, nos entregamos numa vida de louvor. Um louvor que seja um estilo de vida. Um louvor que seja a nossa característica individual, ou a característica da nossa família e a característica da igreja. Uma igreja que louva é uma igreja que atrai a presença de Deus. Aleluia. Uma igreja que tem a cultura de louvor de todo o coração. É uma igreja que vence o maligno. É uma igreja que vence o mal. É uma igreja que afasta o diabo. É uma igreja onde pessoas entram mal, saem bem. Onde pessoas entram doentes, saem curados. Onde pessoas entram cabisbaixo, saem de cabeça erguida. Onde pessoas entram, aleluia, mortos, saem vivos. Onde pessoas entram endemoniados, saem, aleluia, aliviados. Onde pessoas entram pobres, saem enriquecidos. Onde pessoas entram com problema, saem com solução. Estou a dizer, uma igreja, aleluia, que louva de todo o coração. Uma igreja que busca o Espírito Santo através de salmos espirituais, cânticos espirituais, louvor a Deus. Uma igreja que se dedica no louvor como estilo de vida. É uma igreja onde o Espírito Santo habita tremendamente. Estou a orar nesta noite que o Espírito Santo, aleluia, nos dê a cultura do louvor na nossa igreja. Os irmãos podem ver em Josué capítulo 6. O próprio Deus orientou os filhos de Israel diante de uma muralha fortificada. A muralha de Jericó. Uma muralha fortificada. Os homens de Jericó eram cruéis, mas também eram corajosos. Também eram homens fortes, valentes na guerra. Eram mais fortes do que os homens de Israel. Talvez também fosse numericamente mais importante do que os filhos de Israel. Eles tinham uma cidade fortificada. Era a cidade mais forte daquela época, do mundo antigo. E os filhos de Israel humanamente não poderiam nada. Não poderiam fazer nada para entrar em Jericó. O Senhor deu orientação. Disse, olha, durante 6 dias, vocês vão girar a cidade. Vocês vão tocar, aleluia, os homens sacerdotes, 7 sacerdotes à frente, vão tocar nas buzinas. Vão tocar, aleluia, na música. No 7º dia, vocês vão girar a cidade 7 vezes. E quando vocês girar a cidade, alguma coisa vai acontecer. O Senhor disse, vocês vão tocar. Vocês vão, aleluia, tocar a buzina, e na 7ª vez vocês vão levantar um grito. Foi exatamente o que aconteceu. Quando giraram a 7ª vez e começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a tocar, começaram a gritar, a Bíblia diz, de repente a muralha caiu. Estou a orar nesta noite, aleluia, que através do teu louvor, seja em casa, seja na igreja, que toda muralha que está te impedindo vencer, toda muralha que está te impedindo avançar, toda muralha que está te impedindo viajar, toda muralha que está te impedindo trabalhar, toda muralha que está te impedindo se casar, toda muralha que está te impedindo prosperar, toda muralha que está impedindo a tua paz, caia por terra. Não importa, aleluia, o tempo que essa muralha levou na tua vida ou na tua família. Não importa quem seja o dono dessa muralha. Qualquer muralha que se encontra na tua vida ou família, através do louvor e pela presença do Senhor, que essa muralha caia por terra. Se essa muralha venceu o teu pai, não vai te vencer a ti. Se essa muralha venceu a tua mãe, não vai te vencer a ti. Se essa muralha barrou o caminho da tua família, não vai barrar o teu caminho, porque você tem o Espírito, você tem a presença. Não é você que vai derribar, é a presença do Senhor, é o Espírito do Senhor, através do teu louvor, que já colocou essa muralha embaixo. O Senhor está mandando dizer a alguém, a muralha já está debaixo dos teus pés. Se acredita, diga, caia por terra, caia por terra. Protocolo, segura quem está se manifestando. Segura protocolo. Xanda bababa. Que a muralha caia. Que a muralha caia. Que a muralha caia. Que a muralha caia. Muralha da família paterna. Muralha da família materna. Toda muralha colocada diante de ti para não passar, para não levantar a cabeça, para não vencer. Essa muralha caia. Essa muralha caia. Essa muralha caia. 1, 2, 3. Caia por terra. Em nome de Deus. Senta, por favor.
Aleluia. Shanda Baba. Estou a sentir o mover do Espírito Santo aqui. Estou a sentir uma presença forte. São manifestações, aleluia. É porque o Espírito Santo está a libertar. Estou a dizer, o Espírito Santo está a libertar. A muralha está a cair. Estou a dizer, a muralha está... É o poder do louvor. Diga comigo, o poder do louvor. Sim, o louvor atrai a presença, aleluia, a presença do Espírito Santo que derriba obstáculo, que derriba limitações. Diante dessas limitações, dessas correntes, não importa em que área que seja, aleluia, o louvor tem poder para ativar uma presença enorme para te libertar, aleluia, e libertar o teu caminho, libertar a tua família. O Senhor está mandando dizer a alguém, aleluia, a muralha caiu. Não foi apenas Josué que entrou em Jericó, não foram apenas os sacerdotes que entraram, todos os filhos de Israel entraram. Quando você louva, não é apenas você que fica livre, não é apenas você que fica solto, não é apenas você que levanta a cabeça, toda a tua família também vence, todo o teu ambiente também aproveita. Diga, eu e a minha família vamos vencer Jericó. Já estamos a vencer, já estamos a vencer. O louvor afasta os espíritos malignos. Aleluia. A presença de Deus que se manifesta no louvor retira os espíritos malignos. Retira, aleluia, qualquer mal que vem por parte dos espíritos malignos. Saul sofria de alguns males, depressão, possessão, atormentos, falta de paz por parte dos espíritos malignos. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, a Bíblia diz, quando Davi tocava, quando Davi dizia, aleluia, a tua misericórdia dura para sempre. Quando Davi dizia, santo, santo, santo estou. Quando Davi dizia, aleluia, oh vitória. Quando Davi, aleluia, dizia, aleluia, aleluia, Senhor eterno, é o Todo-Poderoso, é o varão da guerra, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, Deus sempiterno, aleluia, Deus eternamente grandioso. Ele criou os céus e a terra, Ele chama a existência as coisas que não existem. Quando Davi tocava, quando Davi louvava, quando Davi, aleluia, despertava o Espírito Santo, ativava o Espírito Santo, a Bíblia diz, aquele espírito maligno se retirava de Saul e Saul ficava aliviado. Estou a orar nesta noite que qualquer espírito que te atormenta se retire da tua vida. Estou a orar, qualquer espírito que te atormenta, ainda que não te atormente por dentro, ainda que te atormente por fora, ainda que te atormente à distância, aleluia, qualquer espírito que tira o teu sossego, qualquer espírito que tira a tua paz, qualquer espírito que quer frustrar o teu bem-estar, que se retire do teu caminho, que se retire da tua vida, que abandona a tua alma agora. Estou a dizer que abandona a tua alma agora, que volte, aleluia, para o inferno. Se acredita, diga fora. Segura protocolo, segura, Xanda Baropopopo, aleluia. A poder, aleluia, do Espírito Santo quando o louvor é de todo o coração. Quando o louvor, aleluia, é de todo o coração. Quando o louvor sem vontade, aleluia, de impressionar. Quando o louvor, aleluia, com toda a humildade. Quando o louvor com coração humilde e quebrantado, alguma coisa acontece. Estou a dizer, alguma coisa acontece. Em 2 de Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13, mais em frente, se os irmãos leram o contexto, Salomão reuniu
todos os levitas e sacerdotes para levar a arca, aleluia, na casa novamente construída no templo do Senhor. A arca devia sair da cidade de Davi, de Sião, para entrar na casa do Senhor. A Bíblia diz, os levitas é uníssono, como uma só pessoa, juntaram suas cordas, juntaram seus louvores, eles queriam soar, dar o seu som como uma só pessoa. Quando começaram a cantar, quando começaram a louvar, quando começaram, aleluia, a entoar o seu hino, a Bíblia diz, aleluia, uma nuvem, aleluia, veio encher a casa do Senhor. A Bíblia diz, e os sacerdotes não conseguiam mais fazer nada, porque os seus pés se estremeciam. Estou a orar nesta noite, aleluia. Estou a orar nesta noite, que a tua casa fique cheia do Espírito Santo. Onde você trabalha, fica cheia do Espírito Santo, aleluia. Esse lugar fica cheio do Espírito Santo. A casa do Senhor aqui fica cheia do Espírito Santo, para propiciar livramento, para propiciar alegria. Estou a orar nesta noite, que o Senhor confirme a minha pregação, o meu ministério, aleluia, com uma nuvem importante por cima desse templo, para libertar, a responder e abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba o poder da nuvem, receba os benefícios do Espírito Santo, receba a graça, receba a cura, receba o milagre. Se acredita, diga: nuvem do Espírito Santo. Se essa nuvem parou, encheu uma casa física, essa nuvem hoje já não enche, aleluia, apenas uma casa física, o templo do Senhor. Essa nuvem se interessa com a tua vida, porque está escrito: não sabemos que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, quando você louva, quando você canta, você não é a mesma pessoa, é a nuvem, aleluia, que se envolve na tua vida. Quando você se levanta, aleluia, para louvar, quando você, aleluia, busca no louvor, mesmo na tua tristeza, o Senhor transforma o teu ânimo, mesmo na desgraça, o Senhor transforma, aleluia, a tua fé. Eu estou a dizer, mesmo, aleluia, aleluia, numa desgraça, a nuvem vem para te abençoar, a nuvem vem para confirmar que você é de Deus, a nuvem vem para confirmar que a tua vida não vai terminar como começou, a nuvem vem para confirmar que quem está se levantar contra ti já caiu por terra, a nuvem vem para confirmar que ninguém vai te tocar, nem de dia nem de noite, até no profundo sono. Se a nuvem está sobre a tua cabeça, ninguém vai te tocar. É só dizer: ninguém vai te tocar. Nenhum demônio tem poder para remover a nuvem do Senhor. Nenhum feiticeiro tem poder para roubar quem está debaixo da nuvem. Nem o próprio diabo tem poder para retirar o que está dentro de ti. Se você se mantiver debaixo da nuvem, nenhum mal vai te acontecer. Você não vai se perder. Ainda que esteja a sofrer agora, tudo vai mudar. Se a nuvem permanecer na tua vida, é só dizer: tudo vai mudar. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, à meia-noite, Paulo e Silas estavam presos numa prisão interior, na escuridão. Eles amarraram os seus pés num tronco, eram considerados como presos perigosíssimos. Mas à meia-noite, aleluia, eles começaram a louvar. Eles não se importaram com a sua prisão, eles se importaram com o Espírito Santo. O Senhor está mandando dizer a alguém: deixa de pensar na tua fome, deixa de pensar no teu desemprego, deixa de pensar no teu solteirismo, deixa de pensar na tua esterilidade, deixa de pensar, aleluia, nas dificuldades que pessoas lançaram no teu caminho. Busca o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Estou a dizer: meu Deus, estou a dizer: deixa de pensar nos teus combates, busca o Espírito Santo, porque alguma coisa vai acontecer. Quem busca
busca o Espírito Santo pode começar fraco, mas não termina fraco. Quem busca o Espírito Santo pode começar na cadeia, mas termina na liberdade. Quem busca o Espírito Santo pode começar embaixo, termina em cima. Quem busca o Espírito Santo pode começar na doença, termina na saúde. É só dizer, quem busca o Espírito Santo pode começar no zango, não vai terminar no zango. Pode começar numa casa de chapa, não vai morrer na casa de chapa. O Senhor está mandando dizer, você não vai morrer lá, você não vai terminar lá. A tua vida, aleluia, não vai terminar naquela casa. O teu destino não é naquela casa. Se o Espírito Santo ainda está na tua vida, você não vai morrer lá. Se acredita, diga, não vou morrer lá, não vou terminar lá. É apenas o começo. O Espírito está trabalhando. De repente, quando estavam louvar, quando estavam cantar, quando estavam orar, de repente, a Bíblia diz de repente, diga de repente. Quando nunca ninguém imaginou, quando nunca ninguém esperou, de repente aconteceu. Estou a dizer, vai acontecer de repente. Estou a dizer, os que prognosticaram mal vão se assustar que já aconteceu. Você não precisa fazer publicidade. O teu milagre vai fazer publicidade por si mesmo. A tua promoção vai fazer publicidade por si mesma. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, o teu casamento vai fazer publicidade por si mesma. Vai acontecer de repente. Deus vai apanhar os teus inimigos, aleluia, de repente. Um terremoto entrou, mexeu os alicerces da cadeia, quebrou as correntes, libertou, aleluia. Esses homens não libertaram, esse terremoto não libertou apenas Paulo e Silas, libertou também todos os presos. É o que eu estou a dizer. Quando o Espírito Santo é ativado pelo louvor, não se importa apenas contigo, ele se importa também com o teu ambiente, ele se importa também com os que te amam, ele se importa também com os teus filhos, ele se importa também com a tua geração. Ainda que pessoas que fazem parte da tua família não estejam aqui em Angola, quando você te mover, eles também vão beneficiar. Quando você beneficiou, eles também vão. Será que alguém está entendendo? Paulo e Silas beneficiaram, os presos que não eram da sua família também beneficiaram. Eu estou a profetizar que a unção que está sobre a minha cabeça caia também sobre a tua vida. Eu estou a profetizar que chama sobre a minha cabeça, venha sobre a tua cabeça. A unção da cura, a unção que liberta sobre a minha cabeça, liberta a tua vida. Aleluia, receba a unção, receba o mover, receba o poder, receba a cura, receba o milagre, receba o dom, receba o dom, receba o